E paz, amados, aqui estamos mais uma vez com aquele propósito todo especial, de estar abençoando a sua vida em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda estamos impedidos de nos reunirmos por conta das medidas, do isolamento social, para contermos aí a pandemia, mas cremos que em breve nós estaremos novamente juntos, e assim poderemos estar na presença do Senhor, todos reunidos na casa do Senhor, como fazemos todos os domingos. A saudade é grande em nosso coração, porque já fazem vários domingos que não podemos nos reunir. Mas louvamos ao Senhor porque podemos usar da tecnologia, das redes sociais, e podemos levar o culto à sua casa, de podermos estar convidando você a se unir conosco no mesmo propósito de estarmos prestando ao nosso Deus o culto que a Ele é devido. Então, pensando nisto, eu convido você agora a se aquietar e a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e juntamente comigo falar com o Senhor, pedindo que a bênção dEle esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a nossa cidade ou a sua cidade, você que é de outra cidade que está nos vendo e ouvindo, e sobre o nosso país e todas as nações. Oremos ao Senhor. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de proclamar o teu santo e bendito nome. Neste momento nós invocamos a tua presença salvadora, edificadora, sobre todos aqueles que conosco estão na tua presença nesta hora. Ó Deus, venha visitar cada vida, cada família, cada lar, venha visitar cada cidade, cada estado, o nosso país, cada nação, ó Deus deste planeta Terra. Ó Senhor Deus, que o Senhor venha manifestar a tua glória com poder e graça. O nosso coração arde uma expectativa de que possamos, ó Pai, ser parte de uma geração que venha desfrutar de um avivamento nesse tempo de dificuldade que estamos passando. Um tempo no qual o Senhor esteja trazendo quebrantamento, curvando os homens diante da tua soberania, fazendo com que estes, convertidos a ti como único Deus e ao teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, estejam dando glória ao Senhor, como aconteceu com o rei Nabucodonosor. E como aconteceu com muitos na história da humanidade, quando o Senhor trouxe juízo, e ao trazer o teu juízo veio o quebrantamento, e ao vir o quebrantamento te buscaram, e o Senhor trouxe avivamento. Faça isto, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, de termos a tua visitação. Nos enche do teu Espírito nesta noite. Fale ao nosso coração, edifique a sua igreja e salve vidas, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho, no livro de Jonas, capítulo 3, e faremos esta leitura. Gostaria que você acompanhasse a leitura que faremos em Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, e desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus.
e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém, igreja? Ah, meus amados, que história maravilhosa. Temos aqui um avivamento que se manifestou na época do profeta Jonas, quando, ao proclamar a palavra de Deus, aquela cidade, ela se arrependeu dos seus pecados. E ela passou a buscar o Senhor. Que nesse tempo, em que Deus está tocando a sua trombeta, trazendo essa calamidade às nações, que Deus possa estar manifestando a sua misericórdia, e que após esta calamidade possamos viver um tempo de avivamento, em muitos lugares, na nossa cidade de Guiratinga, em vários lugares no Brasil e em várias nações, onde muitas vidas possam estar se convertendo ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de fato, este momento da visitação do Senhor possa trazer arrependimento, conversão de vidas, e que assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que de fato as nações possam conhecer o verdadeiro Deus e possam conhecer a Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor e Salvador. Pensando nisto, nessa expectativa que temos no nosso coração de que o Senhor traga avivamento no decorrer dos dias, das semanas e dos meses e dos anos que virão, vamos estar exaltando e glorificando o nosso Deus através de cânticos espirituais. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha alma.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nessa oportunidade, queremos compartilhar com os amados, um e-mail que nós recebemos do Atotô, da Uganda, da África, o coral que estaria conosco no mês de março. Eles mandaram este e-mail e, juntamente com ele, um vídeo que vocês estarão tendo a oportunidade de vê-lo por ocasião deste culto. Diz assim: Olá, pastor Paulo. Como família, o Atotô, estamos comprometidos a orar uns pelos outros neste período de desafios. Por isso, o coral, o Atotô 102, que estaria com vocês em março, gravou um vídeo com uma música para a igreja. Esta música é uma bênção que está em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, e nossa oração por vocês. O coral, inclusive, se esforçou para aprendê-la em português. Esperamos que este vídeo possa ser uma bênção na vida da liderança e da comunidade da igreja. Ficaremos muito felizes também em poder orar pelos pedidos específicos de vocês, individualmente e como igreja. Assim, solicito que compartilhem seus pedidos conosco e estaremos em oração como família. Que Deus abençoe vocês. Daniel, gestor, Atotô, Brasil. Bem, meus amados, esse coral ainda está no Brasil, por conta das medidas de contenção da pandemia. Eles ficaram impedidos de retornar para a África, mas eles estão bem, estão no acampamento de uma igreja em nosso país e estão guardados pelo Senhor. Então, que Deus possa estar permitindo que possamos ser abençoados com esta apresentação que vocês vão estar ouvindo neste momento, desse vídeo gravado para nós, Igreja Brasileira, que ia recebê-los no mês de março. Hola amigos, I'm Paul. I'm Samuel. And I'm Jane. From the Watoto Children's Choir from Uganda, Africa. We were touring in Brazil until the outbreak of the COVID-19 pandemic, and since then we're in social isolation at a camp here in Brazil. We would like to assure you that we are well and healthy. We as a family have prepared a song to share with you. Que o Senhor abençoe, cuide de ti. Que o Senhor seja bom e gracioso a ti. Que o Senhor mostre o seu favor e te dê paz. Amém. Please know that we are also praying for you. The Bible says in Psalm 46:1 that God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. He will be with you, helping you in every situation you are facing now. Be encouraged. Thank you very much. Stay blessed.
Tchau, tchau. Tchau. Amada igreja, o meu coração tem se angustiado com esse tempo de pandemia que estamos enfrentando. Em oração, tenho me sentido desafiado a discernir o que está acontecendo, pois como pastor me sinto responsável em orientar a igreja que Ele tem me confiado. Não tenho dúvida que Deus está soberanamente conduzindo todas as coisas. Ele está trazendo castigo às nações e disciplina à sua igreja. Mas o que mais me preocupa é que até o momento não estou vendo pelos noticiários e pelas postagens uma resposta das nações e da igreja. Tudo parece estar sendo tratado, apesar do mundo ter parado, como uma crise física decorrente de uma enfermidade, como uma crise material decorrente do colapso financeiro, como uma crise social decorrente do colapso do sistema de saúde, como uma crise política decorrente da busca de ver quem domina o mundo, como uma crise espiritual decorrente, desafiando os teólogos a darem uma resposta meramente intelectual, como os escribas, doutores da lei, que foram consultados por Herodes acerca do que dizia as Escrituras sobre o tal rei dos judeus, aonde ele nasceria, não fazendo nenhuma diferença na vida destes, mesmo verificando que nasceria em Belém. A reação dos escribas e doutores da lei, conforme está registrado em Mateus capítulo 2, verso 4, 5 e 6, me assusta, pois eles eram os teólogos mais eruditos do seu tempo. Eles conheciam a palavra de Deus como ninguém. Eles examinaram com meticulosidade a palavra de Deus e eles verificaram que o Messias nasceria em Belém. Eles tinham conhecimento. Eles eram iluminados pela luz da verdade, mas essa verdade não transformou o coração deles. Conforme disse reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, eles tinham ortodoxia, mas não obediência. Eles eram conhecedores da verdade, mas não praticantes dela. Eles rejeitaram Jesus e se constituíram em seus mais amargos inimigos. Não quero ser como estes, ter boa teologia, mas viver como herege. Conhecer muito a respeito de Deus, mas não desfrutar da intimidade do Senhor. Conhecer os detalhes da sua palavra, mas não me deleitar nesta palavra. Sabe qual a sensação que estou tendo neste contexto que estamos? Parece que estamos como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento. Parece que a ficha não caiu ainda. Queira Deus, meu amado, que eu esteja errado. Deus tem me conduzido a olhar para as Escrituras em busca dessa compreensão. E é justamente isto que quero desafiá-lo a fazer nesta oportunidade. Colocar os óculos das Escrituras e olhar para o tempo que estamos vivendo de pandemia, buscando de Deus a realidade dos acontecimentos e as suas consequências, para dar a resposta certa a Deus, a fim de termos dele mais de sua misericórdia, do seu perdão e da sua cura. Vamos então olhar para esse tempo, olhando com as lentes do livro do profeta menor Jonas. Por isso eu convido você para que acompanhe comigo a leitura que faremos no capítulo 1 de Jonas, versículo 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente.
Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos orar? Ó Deus, acabamos de ler a Tua palavra, e eu creio que o Teu Espírito Santo quer falar com a Tua igreja e com todos aqueles que o Senhor conduzir a ver e ouvir este culto online. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo na sua plenitude possa trazer o quebrantamento que tanto eu e os meus ouvintes necessitam, para que possamos, ó Deus, estar sendo povo do Senhor nesse tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos diante de nós nesse texto que acabamos de ler, de Jonas, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 6, um relato fiel do que está acontecendo em todo o mundo nesse tempo de calamidades. A história do profeta Jonas é conhecida de todos, não apenas dos adultos, mas também das crianças. É uma história por várias vezes contada nas escolas bíblicas dominicais aos pequeninos. O profeta Jonas foi um profeta no reino de Israel, o reino do norte, cuja capital era Samaria no período do reinado do rei Jeroboão II. Profeta contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Deus o havia enviado a profetizar contra a cidade de Nínive, capital de um dos inimigos de Israel e de Judá, a Síria, que seria esta destruída em razão do juízo de Deus, 40 dias após o anúncio do profeta Jonas. Mas conforme você pode observar, a história deste profeta, nos seus 4 capítulos do livro que traz o seu nome, a princípio Jonas, ele desobedeceu o chamado de Deus, e ele foge. E Deus então trata de forma muito intrigante, quando faz ele passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. Ao sair dali, ao pregar o juízo de Deus contra a cidade de Nínive, a cidade toda entende a mensagem e se converte. Então ela passa a buscar o Senhor através de oração e jejum, esperando que Deus, em meio à sua ira, ao seu juízo iminente, pudesse ter misericórdia e assim deixar de derramar a sua ira. Então, ao buscarem a misericórdia e o perdão de Deus, aquela geração, então, ela é perdoada. E Deus não derrama o seu juízo sobre aquela geração que se arrependeu dos seus pecados. E aí no capítulo 4, Jonas não compreende a misericórdia de Deus. E ele entra numa crise. A Bíblia, meu amado, de estudo de MacArthur, de forma bem sugestiva, ele esboça o livro de Jonas da seguinte maneira. Capítulo 1, o profeta Jonas fugindo da vontade de Deus. Capítulo 2, o profeta Jonas se sujeita à vontade de Deus. No capítulo 3, o profeta Jonas cumpre a vontade de Deus. E no capítulo 4, o profeta Jonas questiona a vontade de Deus. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, há 3 verdades fundamentais que são aqui enfatizadas neste livro do profeta Jonas. A primeira verdade é que Deus conclama o seu povo a tentar conseguir que as nações se arrependam. A segunda verdade é que o povo de Deus irá sofrer descontentamento divino, se não estender a misericórdia de Deus às nações. E a terceira verdade é que Deus tem prazer em mostrar misericórdia aos gentios arrependidos e não só ao seu povo. Mas conforme eu disse, meus amados, eu vejo neste relato o que estamos vivenciando hoje. Por que vejo neste relato o que estamos vivenciando hoje?
Porque os fatos e os personagens desta história se encaixam perfeitamente nos dias de hoje, por conta desta calamidade que assola o mundo. Observe comigo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jonas e vamos ler alguns versículos e assim vamos estar compreendendo como este livro ele nos dá uma visão do que está nos acontecendo. Observe comigo o verso 4. Olha o que diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Primeiro, meu amado, eu vejo uma grande tempestade trazida por Deus. Através desta pandemia em todo o mundo, como trouxe aquele navio no qual Jonas embarcou com destino a Tarsis. Veja comigo agora no versículo 4, a parte B, e o versículo 5. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Em segundo lugar, meu amado, eu vejo neste relato o navio como sendo a terra, o mundo no qual nós estamos hoje. As nações, na qual estão os marinheiros representando as nações de todos os continentes, cheias de medo, clamando cada um seu Deus e lançando neste mar revolto, decorrente da pandemia, a carga, os recursos, as medidas para resolver em parte o problema, para evitar o peso, o colapso nos sistemas de saúde e na economia, na tentativa de evitar o naufrágio trágico. Observem comigo também, meu amado, o versículo 5, a parte B, diz o texto: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Em terceiro lugar, vejo também neste relato, na pessoa de Jonas, quem? A igreja, eu e você, povo de Deus, que ainda dorme profundamente no porão das quatro paredes, fugindo da sua responsabilidade, do ide, de ser voz profética às nações, de fazer a vontade de Deus, sendo testemunha dele no mundo para o qual Deus a enviou. Mas acompanhe comigo também o verso 5 e o verso 7, quando o texto diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. E o verso 7 diz: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Em quarto lugar, meu amado, vejo na reação dos marinheiros no navio o grito desesperado dos que estão morrendo sozinhos, isolados, em leitos em todo o mundo, dos que não podem velar e sepultar os seus mortos em todo o mundo, dos profissionais de saúde que já não sabem mais o que fazer, quando falta-lhes recursos para atender a demanda daqueles que necessitam de uma UTI, dos líderes das nações que estão sendo pressionados a tomarem decisões urgentes, sérias, que não podem ser postergadas na pessoa do mestre do navio, conforme diz o verso 6, que clama ao dirigir a Jonas, a igreja: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha, meu amado, ainda o que diz o verso 11 e o verso 12, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Em quinto lugar, meu amado, eu vejo o tratamento de Deus, que por meio desta pandemia, da sua igreja, na pessoa de Jonas, ao responsabilizar Jonas de ser a causa da tempestade, pois como Jonas, a igreja tem negligenciado o ide, a sua missão de ir às nações, tem fugido da presença de Deus,
quando deixa de fazer a vontade de Deus, quando deixa de cumprir a sua missão, tem fugido, tem deixado de fazer a vontade de Deus ao desobedecê-lo, ao viver em pecado, ao se mundanizar. Acompanhe comigo o verso 7 ao verso 10. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Em sexto lugar, meu amado, eu vejo aqui o propósito desta calamidade, quando Jonas é confrontado pelos marinheiros. Trazer temor às nações em relação a ele. Meu amado, a falta do temor a Deus na humanidade é uma das coisas que Deus está e estará resgatando nesse tempo de pandemia. Levar as nações a conhecer o Deus de Jonas, o Deus da igreja, o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, que tem sido desacreditado por muitos. O mundo, meu amado, precisa ouvir o nosso testemunho de quem é o nosso Deus, como os marinheiros daquele navio ouviram da boca de Jonas, depois que ele fora responsabilizado: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em sétimo lugar, meu amado, eu vejo aqui também o segundo propósito de Deus através desta pandemia, trazendo a sua igreja de volta para o seu propósito, para o caminho em direção a Nínive, de ser boca do Senhor neste mundo, denunciando o pecado e chamando as pessoas em todo o mundo ao arrependimento. O lugar da igreja, meu amado, não é o porão fechado entre quatro paredes. O lugar da igreja é nas ruas, é nas casas, é nas praças, é nas esquinas das Nínives, em todo o mundo. O propósito desta pandemia é fazer o que Deus fez com Jonas, conforme o relato do capítulo 3, verso 1 ao verso 4, quando diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Olha o que diz o verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em oitavo lugar, meu amado, para isto, antes, porém, como fez com Jonas, vejo Deus tirando a igreja do seu porão, aonde dorme profundamente, lançando-a nas profundezas do mar e colocando-a no ventre de um peixe, pelo isolamento social estabelecido. Para que esta, como Jonas, clame ao Senhor, conforme o capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, isolamento social, orou ao Senhor, seu Deus. Que seja, meu amado, a oração de Jonas, a nossa oração enquanto estamos no ventre do peixe. Em nono lugar, vejo também o livramento que Deus dará à sua igreja desta pandemia em Jonas, quando o peixe o vomitou na praia. No capítulo 2, verso 10, diz o texto: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Que Deus, meu amado, por sua misericórdia, fale ao Covid-19, basta, chega. Temos aqui, meu amado, 2 livramentos: o livramento da morte. Sobreviver a esta calamidade é um milagre, como foi um milagre Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe no mar profundo. E temos também o livramento do extermínio. A igreja, como Jonas, tem que seguir a sua missão de pregar ao mundo que perece sem conhecer a Deus.
Deus mesmo trazendo juízos ao seu povo, disciplinando este na história, Deus sempre preservou o remanescente fiel. Ele cumpre a sua aliança firmada e reafirmada aos seus servos, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi e tantos outros, de que Ele está cuidando do seu povo. Concluindo, meu amado, precisamos nos deixar ser lançados no mar revolto desta pandemia, para no isolamento social, no ventre do peixe, sermos tratados por Deus. Com certeza todos nós estamos sentindo saudade de estarmos aqui na casa do Senhor, mas estamos impedidos disto. Jonas também ficou impedido, isolado, num lugar menos inesperado. Muitos dizem que isso é um conto, é uma lenda. Não, meu amado, é palavra de Deus. O próprio Jesus confirmou este sinal, ao dizer que Ele havia dado àquela geração perversa este sinal de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Para Deus não há impossíveis. Ele faz o que Ele quer. E Ele, com seu propósito de conduzir Jonas a estar fazendo a sua vontade, Ele levou Jonas àquele momento sobremodo difícil na sua vida, para tratar Jonas. E Deus também está nos tratando. Precisamos, meu amado, como Jonas, ser quebrantados. Mas antes precisamos ser despertados do sono profundo no porão do navio. O mundo está gritando, os marinheiros, e você ainda está dormindo? Desperte, se responsabilize diante de Deus pelo que está acontecendo no mundo, meu amado, e se lance ao mar, para que Deus no ventre do peixe mude o curso da sua vida, levando você a cumprir o ide pelo mundo que perece sem luz, em meio à escuridão. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós possamos estar sendo despertados e quebrantados pelo Senhor nesse tempo, e que após esta pandemia não sejamos a mesma igreja que éramos antes dela. Sejamos um povo muito mais compromissado, muito mais comprometido em fazer a vontade de Deus, em cumprir a missão que o Senhor tem confiado a nós, de estarmos levando o Evangelho a todas as nações, de sermos povo de Deus, em viver Jesus e dar testemunho dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Curva sua fronte, feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Ó Deus, acabamos de ler e compartilhar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa nos incomodar, como eu tenho sido incomodado por Ti. Tenho verificado que em muitos momentos eu estou como Jonas, no porão do navio, dormindo tranquilamente. Ou muitas vezes estou como Jonas, no ventre de um grande peixe. Ó Deus, que o Senhor esteja nesse tempo, trabalhando, Senhor Deus, na minha vida e na vida de todos que receberam do Senhor esta mensagem, para que nós possamos estar revendo a nossa vida diante do Senhor, entendendo que a vontade do Senhor para nós, enquanto povo do Senhor, é que nós estejamos fazendo a Tua vontade, enquanto aqui estamos, no sentido de estarmos sendo testemunhas do Senhor às nações, no sentido de nós estarmos, ó Deus, sendo boca profética do Senhor às nações, no sentido, ó Pai, de nós estarmos saindo das 4 paredes dos nossos templos, estarmos indo nas ruas, nas esquinas, nas praças, nas casas de todas as Nínives, aonde o Senhor permitir nós irmos, e assim, ó Pai, estarmos falando
e anunciando a Tua palavra. E assim, ó Pai, anunciarmos a Tua palavra, cremos que o Teu Espírito Santo soberanamente estará alcançando os eleitos do Senhor. Estará, ó Pai, convertendo vidas para o louvor da Tua glória. Como o Senhor converteu aquela geração que recebeu a mensagem de juízo trazida por Jonas naquele tempo. Ó Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da Tua igreja. Que sejamos despertados do nosso sono e venhamos, ó Pai, a ser quebrantados por Ti e possamos voltar para o caminho que o Senhor quer que nós estejamos, anunciando o Teu Evangelho a todo instante, a todo momento. Principalmente neste contexto no qual o Senhor está trazendo o juízo às nações. É o que nós te pedimos, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, na sua plenitude, esteja se manifestando na vida de todos aqueles que recebem do Senhor esta palavra, e que esta palavra do Senhor possa gerar despertamento para buscarmos no Senhor o avivamento de sermos uma igreja que esteja cumprindo a sua missão, levando a Tua palavra às nações. É o que nós te pedimos, até o dia que o Teu Filho Jesus há de voltar para buscar a Tua igreja. Amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.